verso 17. Eu irei e lhe darei saúde. Essa frase eu gosto demais, porque são palavras de Jesus. Então nós temos que prestar muita atenção no que Jesus diz. Não o que as pessoas dizem, a não ser que quem diz está dizendo aquilo que Jesus pede para ela falar, como é o que nós fazemos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Então Deus, Ele é poderoso, e Ele está conosco, e a sua presença é real, sua presença é maravilhosa. Manhã de provisão, manhã de agradecimento, manhã de gratidão por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, na sua vida. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus nesta manhã de sexta-feira. Chegamos à tão sonhada sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje é dia 16, correto? 16 de junho, né? Entramos agora na segunda quinzena de mês de junho. Eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para todos nós no dia de hoje. Na realidade, eu falei o texto aqui é Mateus 8, verso 7, né? O verso 7, mas o 17 também é bacana. Mateus 8, 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então receba, meu amado e minha amada, eu irei e lhe darei saúde. Quer dizer, Jesus está dizendo isso. Ele vai e vai te dar saúde. Então creia, saúde física, saúde mental, emocional, espiritual, saúde. E o verso 17 de Mateus 8 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Uau, é forte isso aqui. Isaías profetizou, e aqui em Mateus ele relembra aqui o que Isaías já havia profetizado, falando de Jesus, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas doenças. Isso é muito importante, pastora Eva, esta palavra, vivemos na palavra de Deus, cremos na palavra para que nenhum tipo de incredulidade venha contaminar a nossa fé, né? Graças a Deus, é isso mesmo, é a fé que gera milagres. Você é um provocador de milagres. A fé que excede todo o entendimento, a fé de experiências, a fé impactante que você tem aí, mesmo que ela seja pequenina, do tamanho de um grão de mostarda. Você pode declarar esse monte: sai, e vai sair da sua vida. Você pode dizer isso? A fé que gera milagres. Eu sou um provocador de milagres, porque você entende cada momento, entende cada situação que você vive, que você passa, e você vai sobrevivendo, descobrindo quem você é no reino de Deus. Muitas pessoas nem se conhecem, nem sabem o potencial, a capacidade que Deus já colocou dentro de você, essa partícula de fé, que vai gerando e gerando milagres dia após dia. Você pode declarar: eu sou um provocador de milagres. Esse problema vai gerar bênção na minha vida. É assim que funciona. Então descubra essas coisas que está dentro de você. Descubra isso. Seja um provocador de milagre, declarando: esse problema vai gerar um grande milagre na minha vida. Porque o que Deus faz hoje, eu só vou entender amanhã. O que Deus faz hoje, você não vai entender. Os processos de Deus na nossa vida, nós não entendemos na hora, nós obedecemos. Então você precisa descobrir isso dentro de você. Então não procure fora, procure dentro. Há tantas coisas que você não sabe sobre você mesmo. E como você quer saber de Deus? Se você não conhece nem você mesmo, nem os seus limites, nem as suas limitações, nem a sua capacidade, nem o seu potencial, nem os seus dons. Seja um gerador de milagres. Você pode dizer isso? Eu tenho uma fé, pastora, ela é pequena, mas está gerando milagres. Dia após dia, eu vejo o poder, a glória, a unção, a graça de Deus na minha vida. Na minha vida. É nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Você não tropeça em uma montanha
É nas pequenas pedrinhas, é nas pequenas coisas que você vai crescendo em Deus, crescendo na palavra, crescendo na oração. Não se diminua. Deus é grande e você deve imitar esse Deus. Com essas palavras, pastora Eva declara aí para você divulgar essa programação de hoje para 3 pessoas, da sua família, do seu hall de amigos, do seu trabalho. Não guarde só para você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Batei e a porta vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. O que você precisa hoje? Pastora, está tudo ok, está tudo ótimo, eu só quero agradecer. Então bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios e agradeça todo aquele que tem fôlego. Louve, adore, glorifica, porque quando você agradece, você atrai as bênçãos de Deus, pastor Edson, dia após dia. Exatamente. Por isso a importância da fé, que mais a gente fala. Não tem sentido se tirar a fé, é como se desmorona tudo, né? A fé em Deus, a confiança em Deus e também, é claro, a nossa gratidão. Sermos gratos a Deus pela vida, pela saúde e, acima de tudo, aquilo que Jesus mais falava também, né? Sobre o reino de Deus, a nossa salvação. Jesus, ele treinou um grupo de pessoas, além dos 12, ele treinou mais uns 70, um grupo lá, e os enviou de 2 em 2. Ele enviou de 2 em 2, inclusive é bacana, né? Ele enviou de 2 em 2 para que divulgasse o reino de Deus, né? E que no nome dele eles pudessem ali curar os enfermos, expulsar os demônios. Está escrito nos evangelhos, eu gosto aqui dessa passagem aqui de Lucas, capítulo 10, que fala da missão dos 70 discípulos. Então ele designou esses 70 de 2 em 2, os enviou e disse para eles, olha, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aí ele diz assim, ó, ide, eis que vos mando como cordeiros. Olha que interessante isso aqui. Palavras de Jesus, hein? Lucas 10. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha que coisa forte. Cordeiro no meio de lobo, hein? Só Jesus para proteger, né? Aí ele faz várias recomendações aqui. O verso 5, ele diz assim, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Então nós usamos essa frase aqui de Jesus para você que está conectado com a gente. Paz seja na sua casa, no seu ambiente familiar. Ou você que nos ouve na sua empresa, no seu escritório, que essa paz também esteja aí nesse ambiente aí do seu trabalho, do seu ganha-pão. O verso 9, Lucas 10, 9, ele diz assim, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus. Então é o que nós estamos fazendo aqui há muitos e muitos anos, aqui pelo rádio, né? Além de pastor local, de pastor que pastoreia, estamos aqui nessa missão que Deus nos deu. Sei que foi uma missão que Deus deu para mim, para a pastora. E por que nós estamos firmes aqui? Não desistimos, porque Deus é que deu essa missão. Ele deu para nós dois, né? A verdade é essa. Deus nos deu esta missão de falar aqui pelo rádio, só aqui pela Marumbi. Já estamos aí há 18 anos e 6 meses, né? Quando terminar esse mês de junho, já estamos hoje no dia 16, vamos completar 18 anos e meio, levando fé e esperança. E quantas pessoas, essa semana eu estava vendo algumas mensagens dos ouvintes, e alguns dizendo, pastor, eu ouço vocês, e quem me ensinou a caminhar com vocês foi a minha avó, o meu avô, outros, meu pai, minha mãe. Então a gente está com uma nova geração de ouvintes também. Alguns estão ouvindo com seus avós, outros já descansam no Senhor, mas eles deixaram esse ensinamento. Alguns que tinham lá 12 aninhos, né? 12 anos, hoje está com 30, 28, né? Então isso é importante, estarmos aqui encorajando a sua fé, mostrando aí o caminho da salvação, orando pelas pessoas. Então Jesus, por isso que eu amo demais as passagens bíblicas que foca a cura, porque eu fui curado por Jesus.
Então, geralmente, quando você vê alguém falando de um tema bastante vezes, é porque ele passou por aquilo. Então, você quer ajudar. Pode notar quando alguém levanta uma causa nobre aí para ajudar pessoas, né? Você vai ver porque aquela pessoa, aquela família passou por algum tipo de problema e daí aquela pessoa se sente prazerosa em ajudar o próximo, em ajudar as pessoas, né? Então, Jesus, ele está dizendo para nós, né, que é para a gente, no nome dele, curar os enfermos, orar pelas pessoas, né? Então, que essas palavras, essa meia hora aqui já, que nós estamos já quase 9 da manhã, que você possa receber essas instruções para fortalecer a sua fé. Por isso você tem sido abençoado, porque você recebe esse evangelho do reino, esse evangelho da paz, da cura, da libertação e da restauração, e vai se estendendo aos seus filhos, amigos, familiares, colegas de trabalho. Eles estão vendo em você a diferença transformadora, impactante, restauradora, a paz, a alegria já no seu coração. Eles estão vendo essa diferença em você, porque você recebe o que é falado, o que é ministrado. Então, Jesus sempre pergunta: o que queres que te faça? Ele faz a pergunta, porque se você não quer, não tem como Deus realizar. Mas existe isso, pastora? Muitos deixam para depois, muitos deixam para amanhã, muitos ainda dizem que não é hora, que não está pronto. Mas você que receba a sua cura, receba o seu milagre, receba aquilo que é direito seu. Tome posse, diga: eu recebo libertação na minha casa, eu recebo salvação na minha família, eu recebo libertação hoje na minha vida e dos meus filhos, do meu casamento, no meu trabalho. Eu fecho esse ciclo ruim de miséria, de dívida e de doença, porque há poder nas suas palavras, há poder em uma determinação sua. É você verbalizando: eu não vou temer espanto noturno, e nem seta que voe de dia. Então há poder em uma determinação. Quando você recebe esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, esse Pai da eternidade, esse Pai que está vivo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, pede ou imagina. Diga: eu recebo Jesus no meu trabalho, e essa confusão, eu fecho esse ciclo hoje. Quando você dá essa palavra de ordem, nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chega na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar e nos guardar de todo mal. Então, quando você recebe, Ele te recebe, mas Ele já te recebeu antes, mas Ele quer que você o receba. E Ele pergunta: o que queres? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Ontem queria uma coisa, hoje já não quer mais. Então, Ele insiste em perguntar: o que queres que te faça? Você quer esse emprego? Você quer casar? Você quer ter filhos? Você quer mudar de cidade? Você quer viajar? Você quer ficar aí? Porque você tem que saber. Você tem que saber. Quando você sabe o destino, você compra passagem para aquele destino. Você não vai no aeroporto, na rodoviária e compra uma passagem para qualquer lugar. Você faz a mala direcionada para aquele país que você está indo, para aquela cidade, e assim sucessivamente, não é verdade? Então Deus, Ele pergunta: você quer isso? Então receba, em nome de Jesus, receba. Tome posse, mas tire a dúvida do seu coração. Tire a dúvida, a incerteza, a insegurança, a falta de fé, de ânimo, de coragem. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você parar de ouvir Deus, parar de ouvir a palavra de Deus e ouvir aquilo que te enfraquece, que te adoece, que te deixa frágil, fraco, você vai perdendo a sua fé, perdendo a sua vontade de orar, perdendo a sua vontade de ler a palavra, perdendo a vontade de andar com quem tem Deus, e você vai se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta de nós,
É nós que vamos nos afastando de Deus. Então, nesta manhã, renove a sua aliança, renove os seus votos, renove os seus propósitos. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Dá uma olhadinha no espelho, dá uma olhadinha na sua vida e veja se você precisa reiniciar tudo de novo. E é um novo começo a cada dia. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Esse é o nosso Deus, pastora Eva, que tem aquele cuidado, aquele carinho especial com seus filhos e filhas. O Deus que abre portas. E ele diz, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha também, ninguém abre. É interessante, né? Sempre, sempre, sempre. Jesus, ele veio a este mundo para destruir as obras do diabo. E ele cumpriu fielmente a sua tarefa. Então nós devemos também cumprir o mesmo. Devemos estar comprometidos com a nossa missão nessa terra. Você não veio para comer, beber, dormir e passear. Não, você veio porque você tem uma missão. Você tem um propósito, um legado. Não sei como você chama isso, mas uma coisa eu te digo. Você tem valor. Você tem valor. Então passa ano, vira ano, você vai queimando etapas e você vai deixando para depois, deixando para trás. Mas ela vai se cumprir, não adianta, você queira ou não queira. É uma missão, é um legado, é um propósito. Caindo e levantando, dizendo sim ou dizendo não. Está tudo declarado. Ele já te amou e pronto. E vai acontecer aquilo que Deus já designou para você. Então, por isso, nós devemos ser comprometidos. Comprometidos com o nosso chamado, comprometidos como esposa, comprometidos como marido, como mãe, como filho, comprometidos com esse Deus que é tão grande, tão poderoso. E Ele realiza as obras dEle em nós. Então, Ele manifesta em nós o seu grandioso amor. Por isso você é quem você é. Então, para de falar que você não tem valor. Para de falar que você não consegue. Para de atrasar a sua própria vida quando você dá essa palavra de ordem. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo para mim. Então essas palavras, esse vocabulário, ele não existe para nós. Nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Se não deu certo hoje, vai dar. Se não deu certo ontem, vai dar certo hoje. E se não der hoje, amanhã é um novo dia. E Deus vai realizando em nós, porque nós vamos sendo comprometidos com Ele. Você está comprometido com Deus? Ou você é um vai e vem, uma hora quer, uma hora não quer Deus? Uma hora acha Deus bonzinho, outra hora acha que Deus é mau. Como está o seu comprometimento com esse Deus? O mundo jaz no maligno. Deus veio para desfazer as obras do mal. Não é você que vai desfazer, é Ele. Através de nós. Nós somos vasos vazios que Ele enche, esvazia, enche de novo. É isso que eu mais ensino, é isso. Sem Deus você não é nada, você não vai em lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. É Ele que te dá força, Ele que te capacita, Ele que te dá unção, Ele que traz a palavra revelada através de nós. Quando nós buscamos nele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas, Ele usa as nossas limitações, Ele usa as nossas fraquezas. Porque quando você não é nada, Ele é tudo em você. Quando você não pode nada, Ele pode tudo através de você. Porque quando nós sabemos tudo, podemos tudo, Ele não precisa fazer, você vai lá e faz. Então, Jesus ele veio a este mundo para destruir, desfazer as obras do mal e cumprir o seu propósito. Olha aí. Você está cumprindo o seu propósito, o seu chamado? Está comprometido com a sua missão? Porque eu não posso fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E você não pode fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Olha que forte isso.
Você não vai substituir ninguém. Você só vive uma vez e uma vida. Você não pode ser o outro e o outro não pode ser você. Anota essa frase. Devemos estar comprometidos com a nossa missão. Tudo bem que você parou. Tudo bem que você cansou. Tudo bem que você está descansando. Mas vamos começar de novo. Eu estou comprometido. Pastor, eu estou comprometido. Porque eu vou me abastecer mais, eu vou me preparar mais. E é na caminhada de fé que Ele vai te sustentando e te levantando. Você não faz porque você é o grande, é Deus que é grande. Você não é porque você sabe fazer, porque Deus faz através de nós. E esse Espírito Santo poderoso que nos capacita, que nos faz lembrar, é por Ele que você está aí. É por Ele que você está nesse país, nessa cidade. Então não esqueça que foi Ele que te colocou em alguns lugares. Porque tem pessoas que quando chegam em alguns lugares acham que está lá para passear. Não, você está lá porque você tem uma missão muito sublime. Muito sublime. Até quando você está em repouso, você está se preparando para algo logo mais muito sublime. Que são vidas, pessoas, almas, crianças que vão passar pelo seu caminho. Que vão passar pelo seu caminho. Então, quando você entra num ambiente que tem brigas, intrigas, conflitos, imediatamente você já tem que entender isso. Eu estou comprometido com uma grande missão. Deus está falando alguma coisa. Eu estou aqui porque eu preciso interceder, eu preciso alinhar algo aqui com Deus e Ele vai falar com você no secreto. É impressionante, porque depois Ele te honra publicamente, mas o secreto ali é você e Deus. É muito forte, queridos. Esteja comprometido. Esteja comprometido. E depois vem as recompensas. A recompensa vem. Porque você não faz porque você quer, você faz porque é para Deus. Faça tudo como se fosse para o próprio Deus. E você vai ser muito mais feliz e saudável e não vai adoecer tanto. Não vai se preocupar tanto, não vai perder o sono. Você vai viver um dia de cada vez. E muito abençoado. É isso que Deus quer nessa sexta-feira. Estamos ao vivo, juntinho com vocês, nessa manhã. E a conclusão é Jeremias 51, verso 56, a parte final do versículo diz: porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Essa frase aqui é sensacional. Porque o Senhor, Deus das recompensas. Então o nosso Deus é um Deus recompensador. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, que fala ali sobre os heróis da fé, é dito, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Então nosso Deus é maravilhoso. O casamento, queridos, o casamento ele é uma bênção. Ele é abençoado por Deus. O que tem problema são as pessoas. Tá? Então, a pessoa na sua individualidade, ela tem os seus conflitos. Então, é muito importante você entender isso. Então, quando a Eva se trata, se cura, ela vai ser uma boa esposa. Quando o Edson se entende e compreende como ele funciona, ele vai ser um bom esposo. E juntos com Jesus, vamos criando relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, com a nossa família. Você entende isso? Então, o casamento, ele não tem problema. O casamento, ele não tem conflitos. Quem tem conflitos são as pessoas que se envolvem em um relacionamento e já vai para aquele relacionamento com alguns problemas. Problemas familiares, problemas de saúde, problemas de transição de emprego, de trabalho, de relacionamento. Não consegue ser um bom gestor da sua família, um bom gestor da sua empresa e levam isso para o casamento. Não tem lazer, não tem férias, não tem um relacionamento com o cônjuge, leva os problemas de casa para a família, leva os problemas da empresa para a casa. Então, o que nós tratamos? Nós tratamos a individualidade da pessoa. A pastora Eva, ela trata o individual da pessoa. E juntos, eles vão
se ajudando no seu relacionamento e se entendendo. Então, é assim que funciona. Deus, ele faz cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Então, as pessoas, elas têm travas, medos, bloqueios, inseguranças. E quando você trata isso, você consegue levar um relacionamento conjugal feliz. Se você não consertar isso, você vai levando isso. 10 anos de casado, 20 anos, 30 anos. Então, não é a cidade, não é o trabalho, não é o marido, não é os filhos. Sou eu, diga, sou eu o problema. Então, quando eu admito que eu sou o problema e eu vou entendendo isso, o casamento vai bem, o trabalho vai bem, a saúde vai bem. Então, para nossa amiga ouvinte que fez essa pergunta, se nós damos curso de casais, eu respondo isso para você. Tá? Então, Deus olha a pessoa no seu particular, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te sara, Ele te cura. Então, quando a pessoa ela tem um bloqueio, um relacionamento ruim com a mãe, quando a pessoa tem um relacionamento ruim com o pai, são 2 observações que você tem que analisar. E ela leva isso para o casamento, ela leva isso para a empresa. Quando a pessoa tem um conflito com autoridades, autoridade espiritual, autoridade familiar, autoridade na empresa, autoridade com o esposo. O esposo é uma autoridade. Então, se ela tem um conflito com a autoridade maior, que é o pai dela, que é a mãe dela. Então, é isso que nós trabalhamos, é isso que nós tratamos. Família. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto que funciona, que dá certo, é maravilhoso, é tremendo. Quando a pessoa quer mudar. Quando a pessoa quer melhorar, quando a pessoa quer ajuda para fechar um ciclo de miséria, para fechar um ciclo de mentira, para fechar um ciclo de adultério, para fechar um ciclo de coisas ruins. Na vida pessoal dela, ela consegue prosseguir com Deus, com esse tratamento emocional e espiritual. Então, existe diferença, tá? O emocional e o espiritual. Nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional. E é isso que nós tratamos, é isso que nós fazemos com a palavra de Deus. E dá resultados. É muito tremendo, é muito maravilhoso, é muito impactante. Quando você consegue resgatar isso e explicar isso para a pessoa e ela entender como ela funciona, que não tem nada a ver com o marido, tem a ver com ela. Não tem nada a ver com a esposa, tem a ver com ele. E juntos, a família se torna algo feliz. E fecha aquele ciclo de briga, de mentira, de ciúme, de falência, porque existem casais que trabalham na mesma empresa e levam um problema pessoal para a empresa não vai para frente. Então precisa separar essas coisas. Tem limites para isso, pastor Edson. E é muito forte, é muito lindo, porque Deus é um Deus de restauração. Amém, graças a Deus. No finalzinho nós vamos estar orando por você, mas hoje, pastor Eva, uma surpresa aqui, tem um brinde de uma mensagem de uma pessoa querida que mandou para nós aqui, que seu pai na fé, nosso pai na fé, Pedro Luiz Almeida, né? Já você vai ouvir um brinde, já que estamos falando de família, né? E você vai ouvir daqui a pouquinho mais uma reflexão de um pastor esse pastor que vai falar daqui a pouco, ele orou pelo nosso início de namoro, quando eu pedi a Eva em namoro, falei com o pai dela primeiro na época, daí ela levou o pastor, ele orou, depois esse mesmo pastor, ele orou pelo nosso noivado, teve o noivado, depois ele fez o nosso casamento, depois quando Deus nos deu primeiramente uma filha, ele que a apresentou, depois de mais 4 anos veio o filho, ele apresentou, no ministério ele que nos discipulou, então é uma pessoa assim que tem uma ligação muito forte com a gente, né? Então você vai ouvir daqui a pouquinho, e é um brinde para vocês, porque além dos pastores Edson e Eva falando de família, ministrando, você vai ouvir mais uma reflexão, isso eu creio que é muito importante para as famílias de hoje. E o mais importante é que ele era o meu vizinho e me ganhou para Jesus, falou de Jesus para mim. E eu estava ali no meu trabalho, uma jovem, insegura, infeliz, triste,
sem Jesus, sem um relacionamento feliz no emocional, no espiritual e no sentimental. E Ele levou a palavra dos milagres para a minha vida. E naquele dia transformador, quando eu recebi Jesus, tudo mudou na minha vida. Você lembra quem ganhou você para Jesus? Você lembra quem falou de Jesus para você pela primeira vez? Maravilha, é isso aí. Muito bom, boas lembranças, né? Aonde as ondas amigas da Marumbi chegarem, meu grande abraço a todos os ouvintes, ao meu amigo pastor Edson Nogueira, que sempre está aqui, transmitindo uma mensagem de paz, esperança e amor ao seu coração. Muito bem, eu quero falar um pouquinho sobre a família. A família, dentro do propósito de Deus, na verdade, existem 3 propósitos de Deus para a família, bem conhecidos. Quando você lê o livro do Gênesis, capítulo 1, 27, 28 e 29, você encontra ali 3 propósitos explícitos. Primeiro, que a família reflita a imagem divina. Segundo, que a família reproduza uma herança abençoada. Terceiro, que a família domine sobre a terra. Evidentemente que esses propósitos, uma vez cumpridos, existem promessas que asseguram que estes propósitos se cumpram. Nesse sentido, precisamos compreender o seguinte: propósitos são determinações divinas, e esses propósitos incluem a vontade de Deus para que isso aconteça. Então eu quero falar de o primeiro propósito. Refletir a imagem divina significa Deus deseja e quer que a sua família reflita o seu amor, o seu caráter, a essência da sua pessoa. E isso, evidentemente, vem através de 3 valores que eu considero muito importantes para a gente compreender isso. Deus trabalha sempre quando nós nos dispomos a abrir nosso coração, abrir a nossa mente à percepção da sua vontade. Então, quando você lê refletir a imagem divina, Deus trabalha dentro de verdade, bondade e beleza. Essas 3 coisas, verdade, bondade e beleza, é o tripé para que a imagem de Deus reflita em seu lar. Ser bondoso e misericordioso é uma ação, é uma atitude de alguém que quer e deseja deleitar-se em Deus. Porque o texto bíblico em Salmos 37:5 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Evidentemente que a primeira vontade que nós temos que ter é de ter Deus como nosso deleite, como nossa alegria, única satisfação presente, regozijar-se nele diariamente. Refletir a imagem de Deus é muito mais do que apenas um dogma teológico. É uma ação dentro da bondade, dentro da verdade e da beleza. Porque quando você é bondoso e verdadeiro, aí a imagem de Deus é refletida, daí a harmonia. A harmonia, o equilíbrio dentro de casa, desaparecem as discussões tolas e fúteis. Então, o primeiro propósito de Deus é refletir a imagem dele. O segundo propósito de Deus para a nossa vida, no livro de Gênesis 1, 27 e 28, nós encontramos: além de fazer o homem a nossa imagem e semelhança, diz o texto sagrado, e que o homem reproduza uma herança abençoada, uma hereditariedade divina. Quando a gente utiliza o termo hereditariedade, está falando numa sucessão de fatos. Os pais geram os filhos geram outros filhos, e assim a descendência da terra vai sendo multiplicada. E o propósito de Deus maior é que teus filhos sejam uma bênção, que os filhos dos teus filhos perpetuem a tua história e o teu legado. E o legado que o homem deixa na vida não é dinheiro, não é herança, não é bens. O que Deus determina é que haja uma herança abençoada, uma hereditariedade divina. Nesse sentido, precisamos entender, precisamos compreender que os nossos filhos são promessas de Deus. Como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor na terra. Você não cria filhos para você, você cria filhos para que eles continuem a propagação do reino de Deus na terra. Olha só,
Filhos são bênçãos. Portanto, não aceite o caos, não aceite os problemas que estão envolvendo os teus filhos. Todos nós temos circunstâncias boas, circunstâncias ruins. As circunstâncias nos acontecem, mas Deus pode mudar a história de qualquer circunstância, seja dos seus filhos, sejam as suas circunstâncias. Você poderá experimentar a promessa de Deus, que é fazer com que os seus filhos alcancem a hereditariedade divina. São promessas. Portanto, como diz o Salmo 1, o Salmo 112, o Salmo 127 e o Salmo 128. Esses 4 salmos, olha só. Salmo 1, Salmo 112, Salmo 127 e Salmo 128. Todos eles prometem uma bem-aventurada sucessão de fatos abençoadíssimos para os filhos. São promessas de Deus e nós devemos nos agarrar a essas promessas, exercitar a nossa fé para que as promessas dele venham ser cumpridas em nossa vida. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele deseja que você produza filhos que serão herança dele na terra, serão a continuidade, o legado da sua história e da sua vida. Isso é uma grande responsabilidade. E a palavra de Deus vai mais além quando ela diz que abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É confortável, é alegre, é tranquilo quando a gente descansa nessas promessas de Deus com relação à nossa família. Lembrando, primeiro, Deus quer que você reflita a imagem dele na sua vida, na sua família. Segundo, Deus quer que a família reproduza uma herança abençoada. E o terceiro e último ponto, Deus quer que a família domine sobre a terra. Ou seja, Deus nos capacita a sermos o que somos, porque Deus é quem Ele é. Então, quando você está inserido dentro das promessas de Deus, vem algo muito forte em sua vida que eu chamo de unção multiplicadora. O que seria a unção multiplicadora? É a capacitação que Deus dá aos filhos, aos seus filhos, aos filhos dos filhos, daqueles que estão na presença de Deus, de ter liderança sobre a terra, liderança sobre situações convergentes, lideranças diante de situações difíceis, liderança e sabedoria. Na verdade, são 5 coisas que o domínio sobre a terra implica em nossa vida. Primeiro, você sempre tem que estar pedindo a Deus sabedoria para a sua família, para que Deus lhe capacite, para que Deus lhe dê direção, falar na hora certa, agir de modo correto. Isso não somente em casa, mas também porque o que acontece fora de nossa casa é reflexo daquilo que está dentro da nossa casa. O segundo ponto que você tem que orar sempre para reivindicar essa promessa de domínio é o seguinte: você tem que entender que o corpo sem saúde é um corpo doente e não glorifica a Deus. Não é a doença que glorifica a Deus, é a cura da doença que glorifica a Deus. Então, reivindique as promessas para que dentro da sua casa a saúde seja permeada em sua vida e na vida dos seus familiares. Peça saúde. Lembrando sempre de Isaías 53, 4 e 10, que diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em terceiro ponto, você sempre peça a Deus para que você esteja no centro da vontade de Deus. Primeiro, você pede sabedoria. Segundo, você pede saúde. Terceiro, você pede para que você permaneça no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para a família é que você permaneça dentro desses 3 propósitos. Repetindo, que a família reflita a imagem divina, que a família reproduza uma herança abençoada e que a família domine sobre a terra. Então, quando você pede para Deus que te dê, que você fique no centro da vontade dele, você não deve desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer reto, firme, como diz o livro de Hebreus, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Em quarto lugar,
que Deus te livre dessas tentações que circundam a família, destruição de lares, adultério, lascívia, pornografia, mentiras, desonestidade. Que Deus te livre dessas tentações para que você não seja enlaçado por essas situações contrárias, para que você seja um líder excelente. E por último, que Deus te livre do mal. Então, aqui está esta mensagem: refletir a imagem de Deus, refletir a imagem divina, reproduzir uma herança abençoada e domínio sobre a terra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um bom e excelente dia. Gente querida, um ótimo final de semana com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau, aquele abraço. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.